Bom, esse é o tópico que foi de longe o mais votado na enquete da comunidade, então o que eu vou falar sobre hoje é por que eu não trabalho na indústria de jogos. E enquanto eu estava pensando sobre esse tema para ter uma ideia mais ou menos do que eu ia falar, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, eu meio que já trabalho. Então, inclusive, se você já viu o vídeo que eu falei sobre os ganhos que eu tive em 2023 fazendo jogos, você vai ter uma ideia do porquê que eu tô dando essa resposta. Mas de toda forma, eu tenho estado longe do desenvolvimento de jogos já faz alguns meses, desde que eu fiz a minha viagem. Na verdade, faz acho que um pouco mais de um mês só, que inclusive eu falei sobre ela também em outro vídeo. Mas o fato é que, mesmo eu tendo feito meu primeiro jogo já há mais de 15 anos, eu nunca cheguei a trabalhar formalmente na área, né? No máximo como freelance ou como parte de algum projeto onde o objetivo que eu estava não era fazer o jogo em si. Então, inclusive, no meu primeiro emprego, eu trabalhei bastante com realidade virtual e realidade aumentada usando Unity, mas não era assim para jogos e sim para coisas como, por exemplo, um tour virtual por um imóvel, esse tipo de coisa. Ia ser muito fácil também eu só pegar e falar que eu não trabalho na área porque eu não quero, porque também não é tão fácil assim. Inclusive, eu já quis muito, eu tenho um pouco ainda essa vontade, mas ela tá bem baixa ultimamente. E é uma coisa que, pra mim, ela vem muito, mas eu acho que eu não tenho o interesse suficiente pra me dedicar pra isso. Mas, ao mesmo tempo, outra resposta que eu posso dar é simplesmente que eu não consigo. E eu digo isso porque, ao longo dos últimos anos, eu fiz diversos processos seletivos e, embora alguns tenham dado alguma coisa, a maioria deles não deu em nada, porque eu acabei não passando no teste prático ou não tinha alguma habilidade que era muito importante pra vaga. Mas se eu tenho tantos anos de experiência com programação, por que que isso acontece, né? Pensa que você tem uma escada e você vai subindo ela conforme você vai ganhando experiência na sua área. Como o meu foco sempre foi na programação, eu fui desenvolvendo e chegando mais alto lá. Então pensa que você chegou lá no oitavo degrau dessa escadaria e para você começar a fazer outra coisa fora da sua especialidade, que no meu caso é desenvolvimento web, desenvolvimento de software no geral, você tem que estar disposto a voltar alguns degraus, se não voltar lá do começo, porque você não sabe nada. Esse não era exatamente o meu caso, até porque eu comecei a programar por causa de jogos, então os conceitos voltados a desenvolvimento de software no geral que eles pedem, eu já tenho todos, mas eu não tenho vivência realmente entregando projetos de jogos que não sejam os meus. E é claro que os meus desde sempre eu fiz usando ferramentas para desenvolvedores indies, coisas menores, e não alguma coisa tão usada e tão solicitada como Unity, Unreal e agora talvez até Godot aí no futuro. Então, se você quer aprender de Godot, tem muito vídeo aí no canal que mesmo desatualizado, eles são úteis para você aprender aí como fazer as coisas na engine. E se esse negócio da escadinha já não fosse um problema, tem um outro fator que é em relação à valorização da área. Então, se você colocar, por exemplo, um programador web e um programador de jogos, os salários são muito incompatíveis. Então, o que um pleno, vai, às vezes um sênior ganha desenvolvendo jogos aqui no Brasil, muitas vezes vai ser um salário de até um júnior, dependendo da empresa, quando se trata de desenvolvimento de software aí para uma corporação, para alguns projetos. Principalmente agora que está se popularizando a galera ser contratada, né, para fazer outsourcing para fora. Mas mesmo falando só aqui do contexto do Brasil, a gente está relativamente atrasado na parte de jogos, até porque é uma indústria que já se provou que ela tem o seu valor, ela é muito relevante, mas isso é um problema que também acontece ao redor do mundo. Então, se você for aí arrumar um emprego fora, o salário de quem está desenvolvendo software corporativo, vamos dizer assim, versus jogos, embora também sejam corporações, tem aí uma diferença bem grande, assim, que ela não é trivial. Então, se você já é uma pessoa que você tem que se preocupar com despesas do dia a dia, família, lugar que você mora, aluguel, esse tipo de coisa, fica mais inviável você meio que recomeçar. Então, para alguém, principalmente alguém que já está buscando transição de carreira, vir de outra área que não tem nada a ver com tecnologia, vir com jogos acaba sendo mais difícil ainda, porque você às vezes não consegue manter o seu padrão de vida, ou você não vai conseguir negociar uma coisa que seja tão boa para vocês. Para usar como exemplo aí um pouco de coisas práticas, durante a pandemia teve uma empresa que eu trabalhava daqui do Brasil, que ela estava com uma faixa na contratação de pessoas júniores que ia de mais ou menos R$ 6.500 até 8 mil e pouquinho. Isso sendo um modelo de contratação CLT com benefícios, né, com plano de saúde, aqueles cartões de benefícios que são tipo vale alimentação, refeição, e o trabalho era remoto. Em contrapartida, um tempo atrás eu fiz um processo seletivo para TEPS, era uma vaga de pleno, então eu ia descer um nível do que eu já tô, e o salário, se eu não me engano, era na faixa de 5 a 7 mil. Então você vê aí que a diferença, principalmente se a gente pensar que jogos aqui no Brasil, você tem que ser muito mais generalista, você tem que ter muito mais conhecimento do que alguém que só vai trabalhar com framework para desenvolver aplicação web, por exemplo. E aí mesmo que você seja profissional, que a galera chama de full stack, você ainda precisa ter muito menos conhecimento de ciência da computação de fato do que para fazer jogos, porque para lidar com jogos, ainda mais na indústria, você vai ter que saber como usar a estrutura de dados de forma eficiente para o seu jogo não ficar pesado no mobile, porque é uma indústria muito forte aqui, que são jogos para celular. Você talvez precise trabalhar aí com uma linguagem como C ou C++,
para você fazer a conexão aí com bibliotecas e SDKs que não existe uma solução oficial, ou às vezes é que existe e não suporta um caso de uso que você tenha. E aí quem vai fazer isso, muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, da necessidade, vai ser a própria pessoa que também faz gameplay, que faz interface, que faz toda a parte de programação do jogo, em resumo. Em contrapartida, se você pega uma empresa maior aqui, ou a maioria delas lá fora, você vai ter uma pessoa que vai ser responsável só por programar a engine, só por programar pipeline de animação, ou programar combate, esse tipo de coisa. E é uma coisa que aqui ainda não rola tanto. Se você programa, você vai programar meio que tudo, então você ainda vai ter uma cobrança maior, você vai ter um escopo aí de trabalho maior, por um salário menor, muitas vezes sem benefícios. Quando eu estava pesquisando, né, sobre como fazer soft tool ser uma coisa viável, eu conversei com pessoas que são cabeças, né, de algum estúdio daqui do Brasil, e a verdade é que justamente por não ser uma coisa fácil de você conseguir dinheiro, eles estavam fazendo a maior parte das contratações por salários, por modelos de contratação PJ, e pagando salários que, assim, embora não sejam ruins, você conseguiria aí um trabalho que não requer nenhuma especialização, vamos dizer assim. Porque hoje em dia você consegue trabalhos na área de programação, desenvolvimento de jogos, sem necessariamente estar uma faculdade, né? Mas é uma coisa que você precisa de alguns conhecimentos que em outros trabalhos mais genéricos, vamos falar assim, você não ia precisar ter. Então, é claro que tem toda a questão de você troca ali uma coisa que você está fazendo uma atividade mais física por uma coisa, vamos dizer, intelectual, mas... E aí tem as trocas aí, o que vale a pena para você, principalmente se você já tem uma carreira consolidada, ou se você já é uma pessoa mais nova que mora com os pais e tem como lidar com essa troca aí, né, dos benefícios e dos valores que você vai ter. E eu, particularmente, não sou uma pessoa que me considero movido por dinheiro especificamente. Meu gato quer entrar aqui no quarto. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas voltando, assim, de modo geral, a indústria de jogos é uma indústria difícil e eu não falo só para quem vai trabalhar numa empresa, mas mais ainda para quem quer fazer desenvolvimento independente. Então, muitas pessoas conseguem, né, se destacar, fazer um jogo aí que viraliza, alguma coisa do tipo, mas esse não é o caso comum. A maior parte dos casos são pessoas que vendem um pouco, como foi o meu caso, que ficam aí desconhecidas. E isso não necessariamente estou dizendo aí que é bom ou ruim, que é questão de mérito ou não, mas o ponto que é o que é, então é interessante você fazer isso com ciência de como que são as coisas. Eu definitivamente não estou aqui para falar que você não devia seguir na área de jogos se é uma coisa do seu interesse. Pelo contrário, inclusive, eu não sou adepto de todo mundo tem que virar programador e não sei o que, esse tipo de coisa. Não, definitivamente não é o propósito disso aqui. É mais trazer um pouco dessa visão, e porque muita gente já me perguntou, pô, por que você faz jogos aí por ano, você tem interesse nisso, não sei o que. E no fim das contas é porque eu não tenho experiência suficiente para o que é necessário no dia a dia, então tem que mexer com uma pipeline de shaders, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu já estou aí numa posição, num cargo que para minha área ele já é mais elevado, então as empresas às vezes até ficam desconfortáveis assim, né? Porque tem aí um limite do quanto que faz sentido para mim também vai ser, e se eu for mais do que isso, pode fazer sentido para a empresa, mas aí já não vai mais fazer para mim. Então, esse também já é um dos motivos que eu acabei não aceitando algumas das vagas que eu já tive. Mas se você realmente tem interesse nisso, eu definitivamente recomendo você continuar tentando. Eu tenho meus motivos para não estar perseguindo isso. O meu interesse aí para o trabalho tem sido mais mexer com ferramentas de desenvolvimento no geral. Então, acho que mesmo que eu fosse parar na indústria de jogos mesmo, sem ser independente, seria trabalhando talvez numa engine, numa coisa do tipo. E esse não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer mexer em jogos em si. Então, eu espero que você consiga achar o que você está procurando. Eu não sei se eu dei razões suficientes ou se eu fiz uma resposta aí que fez sentido sobre por que eu não estou na área de fato, mas eu acho que é isso. E se você aí está começando aí, quer começar a aprender alguma coisa nova, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz, eu vou colocar o card dele aqui, se eu conseguir, sobre o básico de requisições HTTP. Se você aí for fazer um jogo, eventualmente, que ele tem um placar, né, online, alguma coisa do tipo, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Então, por que não aí parar aí uns minutinhos para aprender um conceito novo? Então, tchau, tchau.